boa tarde. Estou fazendo esse vídeo hoje, sábado, dia extremamente chuvoso. Eu particularmente amo chuva, acho que todo nordestino gosta muito. E eu tenho um grupo onde a gente trabalha muito a ansiedade, um grupo de autoajuda. E eu queria compartilhar um pouco sobre a aula de hoje, né, que eu vou repassar lá nesse grupo, compartilhar com você, que é meu paciente também, tá? E hoje a nossa aula é sobre a capacidade de auto-perdão. Então, nós já vimos várias mini-aulas, né, onde eu faço junto com um curso, né, de psicanálise. O curso, o tema é a capacidade de perdoar, aprendendo a perdoar. E eu vou fazer uma recapitulação rápida de tudo que a gente já viu. Por que a gente precisa perdoar? A gente precisa perdoar primeiro porque a gente se magoa, certo? Por que a gente se magoa? A gente se magoa porque a gente gera expectativas. A gente espera que os outros façam algo que talvez você naquela determinada posição faria. Mas isso é errado, né? Porque até Jesus Cristo, que passou aqui por essa terra, que foi um ser humano perfeito, passou por tudo que passou, né? Então, assim, o mesmo direito que você tem é o direito do outro. O criar expectativas, a gente cria expectativas em cima dos nossos desejos, das nossas necessidades. Mas quem tem que estar atendendo essas nossas necessidades somos nós mesmos, certo? Mas de acordo com os aplicativos emocionais que foram sendo colocados em nós ao longo da nossa vida, a gente acaba gerando essa cobrança no outro. Aplicativos emocionais é o que a gente denomina que foi instalado na gente ao longo da nossa vida, desde a infância, né? Então, desde a gestação, até se sua mãe teve uma gestação muito conturbada, né, isso passa esse sofrimento para a criança. Como foi a sua relação com seus pais, se existiu essa relação, tudo isso vai instalando no indivíduo aplicativos emocionais. E assim como os aplicativos de celulares, esses aplicativos podem ser bons ou podem ser ruins. Só que quando a gente cresce, aquela criança, ela continua ali gritando dentro do nosso peito, com essa necessidade desses desejos de serem alcançados, de serem atingidos. Não é ruim, é esse desejo, é essa criança interior que nos faz buscar e atrás dos nossos sonhos. O ruim é quando a gente projeta esses desejos em cima do outro, que o outro satisfaça esse desejo. Aí é onde vem a frustração e vem a mágoa e a necessidade de perdão. E o perdão verdadeiro, ele é muito difícil da gente conseguir dar, né? A maioria de nós fica remoendo aquela mágoa, aquele sofrimento. Muitos chegam até a adoecer por não conseguir dar esse perdão. Mas o primeiro perdão que a gente precisa aprender a dar é o a si mesmo, até mais do que a Deus. Porque muitas vezes a gente julga até que não é amado por Deus como deveria, por conta de alguma situação que a gente está vivenciando. E sem perceber, né, que você mesmo se colocou naquela situação, certo? Então, a primeira pessoa que você precisa aprender a perdoar é a si mesmo. Por quê? Por que a maioria de nós se permite ficar num relacionamento ruim e frustrado? Por que a maioria de nós vive em ciclos repetitivos de trabalhos que você não gosta, que você não se sente feliz, que você não se sente em paz? Por que a maioria de nós é insatisfeito com a sua saúde ou o seu padrão corporal e não faz nada para mudar? Por que a maioria de nós está endividado e não faz nada para mudar essa realidade? E pode ter certeza que sempre que a gente vai dar uma justificativa para os outros, mas essa justificativa a gente fica se repetindo para si, é por querer que os outros satisfaçam alguma necessidade que só você pode satisfazer. Então é começar a se perdoar. Por que eu não sou merecedora do amor? Por que eu acho que eu não mereço o amor, né? Existem várias respostas para isso. Você pode ficar pensando, por que eu acho que eu sou menos merecedor? Por que eu estou passando por isso? Muitos realmente acham que é porque não merecem o amor, na maioria das vezes de maneira inconsciente, ao longo da vida, sentiram falta, né, desse acolhimento da mãe, do pai, ou tiveram demais e acham que todos os outros têm que estar ali o tempo todo em cima, acolhendo, cuidando. Ou por uma situação de pobreza, muito mais emocional do que realmente financeira. Enfim, por várias razões a gente cresce com baixa autoestima e achando que a gente não é merecedor de amor, de ser feliz, de se dar bem. E quando a gente se coloca nessa posição, sempre que passa por uma situação ruim, de baixar a cabeça e de se entregar aos problemas, a gente está se punindo, mesmo que de maneira inconsciente.
E a energia que a gente gasta com essa autopunição, ela tira a nossa força, ela tira a nossa energia, a nossa capacidade de vencer. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é aprender a se perdoar. Entender que se você está passando por uma determinada situação é porque você é filho de um pai amoroso, cuidadoso, que está lá no céu e que lhe deu total energia e capacidade de solucionar o problema no qual você entrou, certo? E se perdoar, verdadeiramente, né? Existem nas histórias, né, na história, né, da humanidade, algumas histórias que servem de exemplo, por exemplo, dessa capacidade de se perdoar muito rápido. Como, por exemplo, no caso da criação da lâmpada, né, do Thomas Edison. Existe na biografia dele um trecho onde fala que quando ele chegou na 10ª tentativa de fazer a luz, né, de criar a lâmpada elétrica, um cara tão renomado quanto ele, com tanto estudo quanto ele, virou para ele e disse: Thomas, desista, você já fez 1000 vezes e não deu certo, é hora de desistir. E ele, muito sabiamente, que ficou isso armazenado na história da psicologia, da psicanálise, respondeu: agora que eu não desisto, porque agora eu sei 1000 formas de como não fazer, certo? Ou seja, aquele cara que falou aquilo, né, ele é uma pessoa que ele não tem a capacidade de se perdoar, mesmo tendo inteligência, um bom laboratório. Provavelmente foi uma pessoa, né, que naquele momento ele sentiu, aquela pessoa que quando faz uma coisa que dá errado, ela já começa a se chicotear automaticamente, dizendo: é porque eu sou burra, é porque eu sou incapaz, é porque eu sou um idiota, é porque eu sou uma trouxa, né? Você já se pegou falando isso? Então, se você se pega falando isso para você mesmo, você precisa aprender a se perdoar de verdade, tá? E já o Thomas Edison não. Ele mostrou: não, porque agora eu sei 1000 formas de como não fazer. E é claro que se ele falou isso, é porque desde a primeira tentativa, ele anotava tudo que ele estava fazendo. Então, ele tinha anotado 1000 formas de como não fazer. Né? Não era uma pessoa que ia fazendo as coisas aleatoriamente, sem organização. Né? Tanto que quando chegou lá numa determinada vez, ele tirou o vácuo da lâmpada, fechou e conseguiu criar a iluminação elétrica, né? a luz, né? Então, assim, é aquela pessoa que sabe que tem sim capacidade, que tem uma organização, que coloca toda a sua energia nos seus objetivos. Mas a maioria de nós, né, inclusive essa que você fala, que é um ser humano em processo, que é um ser humano que ainda tem muito que aprender, faz é se punir, é se martirizar por achar que não é merecedor, que não é bom o suficiente, né? As causas nem sempre são necessárias da gente tentar compreender, né? Porque geralmente esses sentimentos negativos que a gente tem de se punir por não se amar o suficiente, eles foram instalados desde a nossa infância. Na maioria das vezes, pelos nossos pais, as pessoas do nosso convívio. Só que a gente não pode ficar tentando remoer como foi que isso foi instalado na gente, porque seja lá quem foi que instalou isso, instalou de maneira inconsciente, não foi por maldade. E você também fixou isso em você de uma maneira inconsciente. Então, quando um pai ou uma mãe, né, elege um filho para dar certo, esse é meu filho inteligente, essa é minha filha bonita, princesa. Inconscientemente, a criança pega aquele rótulo para ela. E se você der certo na sua família, mas você não foi aquela que foi elegida desde cedo para ser a que ia dar certo, quando você conseguir dar certo, você vai se sentir culpada, porque você não foi a eleita da sua família para ser a que deu certo. E se você não tiver esse amadurecimento, esse crescimento, esse acolhimento dessa sua criança interior. Só que os pais não fazem isso de maneira consciente, assim como a criança não pega esse rótulo para ela também de maneira consciente. Então, assim, cresça, olhe para dentro, acolha essa criança que você tem com muito carinho, amor, e se perdoe de verdade. Quando as coisas não derem certo para você, não se chicoteie, não ache que você é um idiota, um burro, um trouxa, não. Você é uma pessoa dotada de energia e capacidade de sair da situação na qual você entrou. E eu vou deixar um exercício para você. Por exemplo, se você está com dificuldade de perder peso, para tudo você sempre tem escolha, né? Se você tem um bolo de chocolate e tem uma laranja, uma banana, né? Eu sei que muita gente pode rir disso, ironizar, mas é uma escolha. Eu quero emagrecer, eu quero melhorar a minha saúde. É uma escolha. Seja forte, você tem essa capacidade.
Não coma o bolo para depois ficar se chamando de burra, de idiota, de incapaz, dizendo que eu não consigo. Consegue. Por que você não faz a escolha correta? Eu sei que não é fácil, mas passe a fazer a escolha correta. O objetivo é seu, não é meu, não é da sua mãe, não é do seu pai, é seu. É pelo seu bem, entende? Se você quer passar muito no concurso, né, e tem a festa ou a noite de estudo, é uma escolha. Assuma isso para você. Se você quer melhorar a sua saúde financeira e está numa situação ruim, está com muita vontade de comprar, mas não compre. É uma escolha. Escolha se organizar primeiro, pagar as suas contas. Então, o exercício que eu vou dizer para você é: pegue um papel e caneta. Tente relembrar várias situações. Inclusive, você pode até olhar para a sua situação atual e ver como você se encontra em vários aspectos. Entender o que aconteceu antes dessa situação, durante a situação ruim, e o que está acontecendo agora, após essa situação, né? Então, assim, você coloca o antes, por exemplo. Antes eu era magrinha, né? Mas aí passou tanto tempo, eu engordei tantos quilos e agora eu estou tantos quilos acima do peso. Aí, depois de fazer isso, né, eu estou dando um exemplo. Você vai lá para a situação anterior e você vai dizer assim: ah, mas nessa época eu comia de tudo e não engordava. Já nessa outra época eu já comecei a engordar, é claro, com o passar do tempo da vida e a sequência de hábitos errados, isso vai acontecer. E hoje eu continuo nesse processo. E comece a olhar para essa situação, vendo a sua responsabilidade e usando isso como meta para você chegar mais próximo do seu objetivo. Então, olhe o antes, o durante e o após. Você está nas situações que você frequentemente fica se chamando de burro, de idiota, de trouxa, e comece a olhar para essa situação e se perdoar por chegar a essa situação. E depois de se perdoar de verdade, faça uma oração, faça um momento de respiração, decida mudar essa realidade depois de se perdoar. Eu sei que pode não ser tão fácil, mas você consegue. Nós estamos juntos. Eu também sou um ser humano em processo. Também estou fazendo esses exercícios comigo. E sinto meu abraço forte e carinhoso de alguém que ele quer muito bem.